Em setembro passado, o gramado da frente da minha casa manteve sua cor verde intensa por 6 semanas a mais do que qualquer outro quintal do meu quarteirão. Consegui isso gastando menos de $18. Não houve fertilizantes sintéticos, nem produtos combinados de herbicida e fertilizante, weed and feed, e nem programas de 4 etapas das grandes lojas de varejo. Foi apenas um sistema simples de alimentação biológica que montei depois de pesquisar estudos antigos sobre campos de golfe que quase ninguém discute. A questão é a seguinte: enquanto os proprietários de casas compram sacos de 18 kg de grânulos azuis que prometem um gramado verde em 2 semanas, os melhores superintendentes de campos de golfe do país fizeram uma transição silenciosa para algo completamente diferente há quase 30 anos. Eles descobriram que, se você alimentar o solo em vez da grama, a grama cuida de si mesma. E o melhor de tudo é que os ingredientes custam uma fração do que você está pagando agora. Deparei-me com isso enquanto lia alguns relatórios antigos da seção verde da Associação de Golfe dos Estados Unidos, USGA, da década de 1990. Os superintendentes de alguns dos melhores campos do país haviam começado a implementar programas biológicos em seus fairways e greens, e os resultados estavam superando os programas sintéticos em todos os aspectos. Raízes mais profundas, menos doenças fúngicas, menos água e menos pulverização de produtos químicos. A pesquisa estava ali, bem debaixo dos nossos narizes. Hoje, vou mostrar exatamente como construir esse sistema de alimentação biológica no seu próprio quintal, usando 3 ingredientes que você pode comprar em qualquer loja de ração ou centro de jardinagem. E fique comigo até o fim, porque vou compartilhar o truque de cozinha de Arnaz que os superintendentes usam logo antes de um torneio para obter aquele tom de verde profundo, quase artificial, que faz cada fairway se destacar na televisão. Agora, antes de entrarmos no assunto, quero ser franco com você. Eu fiz isso do jeito errado por quase 20 anos. Eu era o cara dos grânulos azuis. Todo mês de abril, junho e setembro, eu espalhava mais um saco de fertilizante sintético, porque era isso que o rótulo me dizia para fazer. E todo mês de julho, meu gramado ficava seco e marrom, e eu culpava o calor. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Eu estava no mesmo barco. A maior parte dos conselhos online ainda está presa na década de 1970, dizendo que um gramado verde significa mais nitrogênio, mais potássio, mais fósforo e mais de tudo pulverizado em cima de terra morta. Então descobri esse conjunto de pesquisas que redefiniu completamente minha forma de pensar. Uma vez que você vê, não tem como desver. Aqui está a versão resumida. Na década de 1930, um cientista do solo chamado Dr. William Albrecht, da Universidade do Missouri, passou décadas estudando o que realmente torna o solo produtivo. O que ele descobriu e que foi discretamente enterrado após a Segunda Guerra Mundial, quando a indústria de fertilizantes sintéticos explodiu, foi que o solo saudável é vivo. Uma única colher de chá de solo saudável contém mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esses micróbios são os responsáveis por liberar nutrientes para as raízes da grama. Eles decompõem a palha, combatem doenças fúngicas e retêm água durante os períodos de seca. Quando você despeja fertilizante sintético à base de sal em cima deles, você os mata. O que significa que a grama se torna dependente da próxima aplicação e da próxima e da próxima. Isso não era sabedoria popular mística, era ciência voltada para a sobrevivência. Populações na Índia, na China e em partes da Europa pré-industrial tinham que alimentar vilarejos inteiros a partir de pequenos lotes de terra e não podiam se dar ao luxo de esgotar o solo. Eles o mantinham vivo de propósito. Os superintendentes de campos de golfe que leram o trabalho de Albrecht descobriram que o mesmo se aplicava aos gramados. E é mais simples do que você imagina. Então, vamos analisar isso juntos. A primeira coisa que você precisa entender antes de começarmos a alimentar qualquer coisa é o que o seu solo realmente tem e o que está faltando. Faça um teste básico de solo no escritório de extensão agrícola da sua região. Custará cerca de R$ 15 a R$ 20 e informará o seu pH,
a capacidade de troca catiônica e a porcentagem de matéria orgânica. É isso que você deve observar. Se a sua matéria orgânica estiver abaixo de 3%, o seu solo está carente de micróbios. Esse é o verdadeiro problema. A maioria dos gramados suburbanos que testo apresenta de 1 a 2%, porque a camada superficial do solo foi raspada quando a casa foi construída. Você não está cultivando grama no solo, está cultivando no pó do subsolo. Se o seu pH estiver abaixo de 6 ou acima de 7,5, a sua grama não conseguirá absorver nutrientes, não importa o quanto você aplique. O calcário aumenta o pH, o enxofre elementar o diminui. Siga a recomendação do escritório de extensão à risca. Agora, uma vez que você sabe qual é a situação, é aqui que a verdadeira alimentação começa. O primeiro ingrediente e a espinha dorsal de todo esse sistema é a farinha de alfafa. Você pode comprar um saco de 22 kg em uma loja de ração por cerca de 20 braços a 20 numerais. É vendida para coelhos e cavalos, nada sofisticado. A farinha de alfafa contém um hormônio natural de crescimento vegetal chamado triacontanol, que pesquisas da Universidade Estadual de Michigan confirmaram estimular tanto o crescimento das raízes quanto a inatividade microbiana no solo. Ela também fornece às bactérias do solo uma liberação lenta de nitrogênio, potássio e minerais residuais ao longo de cerca de 6 a 8 semanas. A taxa de aplicação é de 9 kg por mina 1.000 pés quadrados, aproximadamente 93 metros quadrados. Faça isso no início da primavera, logo após a primeira poda, e novamente no início do outono, por volta do dia do trabalho. Regue levemente. É só isso. A abordagem convencional é espalhar um saco de fertilizante sintético, 20, 10, 10. Você obtém um brilho verde de 2 semanas, seguido por um declínio lento. A abordagem suprimida alimenta o solo por 2 meses inteiros, e a cor verde aparece mais lentamente, mas dura 4 vezes mais. Confie em mim nessa. Antes de mostrar a metade líquida do programa, quero fazer uma pausa por um segundo. Se você é alguém que tem lutado contra trevos, capim-colchão, dente de leão, ou aquelas ervas daninhas de folhas largas teimosas que voltam todos os anos, eu montei algo que resolve exatamente esse problema. Chama-se Protocolo de Eliminação de Ervas Daninhas de 30 dias do Larry. Ele detalha o sistema diário que sigo, incluindo o momento exato para o pré-emergente, como identificar as 7 ervas daninhas mais comuns em gramados, o método de tratamento localizado que realmente funciona e um calendário completo de manutenção sazonal. Normalmente custa os 47 páginas, mas está por os 17 aninhos agora. Escaneie o código QR na sua tela ou clique no link abaixo na descrição. Certo, vamos continuar. O segundo ingrediente é o hidrolisado de peixe líquido, não a emulsão de peixe. Existe uma diferença e ela é importante. A emulsão de peixe é cozida e extraída. O hidrolisado é processado a frio, o que preserva as enzimas, os aminoácidos e os óleos que alimentam os fungos do solo. Um galão custa cerca de usna 30 hares e tratará um gramado médio de 1/4 de acre 4 ou 5 vezes. Você mistura 90 ml de hidrolisado por galão de água e pode pulverizá-lo com um simples pulverizador de mangueira ajustado para a diluição correta. E sim, cheira a peixe por cerca de 24 horas. Isso passa. O que une tudo isso é o melaço de cana, o mesmo que você usa para assar. Um galão em uma loja de ração ou online custa cerca de 15 Harleys e dura uma temporada inteira. Eis por que funciona. O melaço é carbono puro. É alimento para as bactérias do solo. Quando você o pulveriza no gramado, a população de micróbios pode dobrar em 48 horas, e esses micróbios começam a decompor a palha, reciclar nutrientes e construir a estrutura do solo. Misture 90 ml de melaço por galão de água junto com o hidrolisado de peixe. Eles são aplicados juntos no mesmo pulverizador. Aplique a uma taxa de 1 galão de mistura por 1.000 pés quadrados. Você notará que as folhas da grama ficam um pouco mais pegajosas por cerca de um dia. Agora, é aqui que o rendimento realmente aparece. Após o terceiro mês neste programa, você pode começar a reduzir a rega.
O solo microbiano retém a umidade como uma esponja. Passei de regar 3 vezes por semana para uma vez a cada 10 dias. E meu gramado ficou com uma aparência melhor do que nunca no antigo cronograma sintético. Mais uma coisa antes de abordarmos os erros comuns. Se você estiver nas zonas 3 a 5 com um gramado de estação fria, como a grama azul do Kentucky ou Festuca, sua janela de alimentação é de abril a junho e em seguida, de setembro a outubro. Pule os meses quentes de verão. Se você estiver na zona 7 a 10, com grama de estação quente, como Bermuda ou Zoysia, você alimenta de maio até setembro. Deixe a grama lhe dizer quando está com fome. Pontas amareladas e recuperação lenta após a poda são os seus sinais. Agora deixe-me mostrar os padrões em que vejo os proprietários caírem, porque esses são os hábitos que mantêm um gramado dependente de intervenção constante. O primeiro padrão é o programa de 4 etapas. Você compra fertilizante sintético para uma temporada inteira em uma caixa e o aplica de acordo com o calendário, quer o seu gramado precise ou não. Eu mesmo fiz isso por anos. O problema é que esses fertilizantes, à base de sal, matam os micróbios que você está tentando cultivar. E o calendário não tem nada a ver com a condição real do seu solo. Alimente o solo com base no teste de solo, não na embalagem. O segundo padrão é ensacar as aparas de grama. Cada vez que você ensaca, está retirando cerca de 450 gramas de nitrogênio por 1.000 pés quadrados por temporada. Isso é fertilizante gratuito que você está jogando no lixo. Triture as aparas e deixe-as no gramado. Os micróbios que você está alimentando agora as decomporão em cerca de uma semana. O terceiro padrão é a rega diária superficial. 10 minutos todas as manhãs dão a sensação de que você está fazendo algo, mas isso treina as raízes a permanecerem nos 5 centímetros superiores do solo, que é onde elas queimam primeiro em julho. Regue profundamente 1 ou 2 vezes por semana. Procure aplicar 2,5 centímetros de água por rega e deixe a superfície secar entre as irrigações. O quarto padrão são os produtos combinados de herbicida e fertilizante. Você está aplicando um herbicida de forma generalizada em todo o seu gramado para matar talvez 3% da superfície. Os outros 97% do seu solo sofrem um impacto químico. Trate as ervas daninhas individualmente de forma localizada e deixe o programa biológico sufocá-las com o tempo. Certo, aqui está uma recompensa que prometi no início. Aquela cor verde profunda, quase artificial, que você vê em torneios na televisão. Não é genética, não é fertilizante sintético, é ferro líquido e custa cerca de $1 por aplicação em um gramado médio. Encontrei isso em um antigo manual de superintendente de um campo na Carolina do Norte. O truque é o sulfato de ferro quelatado. Você compra um frasco de 450 gramas por cerca de $12 e ele dura 2 temporadas inteiras. Misture 60 ml por galão de água e pulverize a uma taxa de 1 galão por 1.000 pés quadrados. O ferro não faz a grama crescer, ele apenas esverdeia a clorofila nas folhas que você já tem. O efeito aparece em cerca de 12 a 24 horas e dura de 3 a 4 semanas. Não exagere, porque muito ferro manchará o concreto com uma cor de ferrugem que não sai facilmente. Mantenha-o longe de suas calçadas e caminhos, e você obterá aquele verde de torneio sempre que quiser. Agora, antes de você ir, quero voltar ao assunto mais uma vez. O que mostrei hoje é a parte de alimentação do sistema. Mas se as ervas daninhas ainda são sua maior frustração, o protocolo de eliminação de ervas daninhas de 30 dias vai lhe poupar uma temporada inteira de adivinhações. Lá dentro, eu mostro os produtos exatos que uso, a janela de tempo pré-emergente e pós-emergente, que define o sucesso ou o fracasso dos seus resultados. Como identificar as 7 ervas daninhas que causam a maior parte das dores de cabeça dos proprietários. O método de tratamento localizado, que não danificará seu gramado, e o calendário sazonal completo de março a novembro. Está por U17 Prualis agora, em vez de UANAR 47 horas. Escaneie o código QR na sua tela ou clique no link na descrição. É o manual exato que eu gostaria que alguém tivesse me entregado há 20 anos. Então aqui estamos.
Um gramado que mantém seu verde 6 semanas a mais do que os vizinhos, por menos do que o preço de uma pizza. É isso que acontece quando você para de alimentar a grama e começa a malalimentar o solo abaixo dela. Se este vídeo ajudou você a ver seu gramado de uma forma um pouco diferente, deixe um comentário e me diga em qual zona você está e o que está cultivando. Eu leio todos. Cuide bem desse gramado e nos vemos no próximo vídeo. Se esta história mudou a maneira como você olha para o solo sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e a ciência que as grandes indústrias tentaram enterrar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.